Olá, pessoas queridas que estão ouvindo esse podcast, principalmente as mulheres que ocupam lugar de maior audiência dentro do Instagram e aqui no meu podcast. Agradeço muito, mais uma vez, por estarem aqui compartilhando esse tempo e me ouvindo, né? Confesso que ainda tô com friozinho na barriga de estar gravando, de estar realizando esse projeto, algo muito novo para mim, tô rompendo muitas barreiras, mas acredito que é um processo coletivo. Nós estamos desconstruindo para colocarmos a nossa voz no mundo. E hoje, o segundo episódio do podcast tem como tema o inconsciente coletivo e o impacto no feminino. Quem acompanha no Instagram já deve ter visto alguma postagem, algum story sobre esse tema de inconsciente coletivo. Eu tenho trazido bastante dentro do Instagram. Acho muito importante a gente trazer essa temática e essa desconstrução. Mas nunca é demais falar, né? Para quem ainda talvez não tenha ouvido, não tenha visto. O inconsciente coletivo, ele é, ou dentro da filosofia antiga, também chamado de consciente coletivo, né? Fato social, conjunto de crenças, né? Pode ser chamado de várias formas, mas diz respeito a um conjunto de ideias, de ideologias, de crenças, de condicionamentos que regem uma cultura, né? Cada cultura tem o seu conjunto de crenças, tem o seu inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo, ele age sobre as pessoas, age sobre nós de forma coesiva e de forma generalizada. Então, são todas aquelas ideias, né, aqueles conceitos que são considerados verdades absolutas pela maioria da sociedade. Tá, Luciana, tá, Lu, e como isso afeta as mulheres? Onde isso se encaixa na vida das mulheres, dentro do feminino? Vamos lá, a ditadura de beleza, padrões, né, de beleza, tendências de moda, de corpo, estética, né, o que a gente vê, né, algo que é considerado bonito, só aquilo que é considerado bonito, só aquilo que é considerado certo de vestir para determinado tipo de corpo, cabelo que é considerado ideal, pele que é considerado ideal, roupa que é considerada ideal. Tudo isso faz parte de um inconsciente coletivo de uma sociedade, né? Ter ou não filhos, casar ou não casar, né? A forma como a gente vivencia a nossa sexualidade. Então, tudo isso, todas essas nuances, elas são regidas por um inconsciente coletivo, né? Por exemplo, a nossa sociedade é considerado certo, o normal, as mulheres namorarem, depois casarem, depois terem os filhos, cuidarem da casa, não é? Viver a nossa sexualidade de forma bem contida, né? Vou usar essa palavra, bem contida. Ainda não apesar de haver movimentos, a gente ainda está conseguindo hoje em dia falar um pouco mais abertamente sobre isso, sobre sexualidade, sobre prazer feminino, sobre nossa sensualidade. Ainda assim, de forma generalizada, dentro do inconsciente coletivo, esses movimentos são considerados, vamos jogar as palavras assim, bem abertas mesmo, sem nada muito rebuscado. São considerados errados, são considerados anormais, são considerados fora, né, do padrão, das normas, do que é ético, do que é direito, do que é belo, do que é considerado certo para a vida da mulher, né? Então, só aí dentro você já pode pensar em várias coisas assim, né, dentro da sua vida particular e dentro da sociedade que rege mesmo as nossas vidas, que rege o nosso cotidiano e que às vezes a gente considera normal, a gente considera de verdade certo, a gente considera o ideal, mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Eu vou dar um exemplo de algo aqui, um pouco mais assim,
simples e ao mesmo tempo não tão simples, porque eu acho que fica muito mascarado, assim, sabe? Fica muito ainda é muito latente isso. Por exemplo, a carga emocional que as mulheres têm que carregar dentro dos relacionamentos. Eu estava conversando muito sobre isso com algumas amigas algumas semanas atrás. O que é normal dentro de um relacionamento, né? Levando em consideração na perspectiva desse inconsciente coletivo? É o seguinte, vamos colocar ainda mais dentro do inconsciente coletivo, ainda algo assim mais tradicional ainda, um relacionamento heterossexual, né? A mulher, ela é a parte emocional do relacionamento e o homem é a parte racional. A mulher, ela é a parte sentimental, emotiva, que tem que lidar com as emoções, que tem que administrar os sentimentos, que é mais, né, compassiva, compreensiva, amorosa, que demonstra, que cuida. E o homem, ele é a parte racional, a parte que vê as coisas com clareza, com perspectiva, assertiva. E muitas das vezes, ainda a mulher tem que lidar sozinha com o emocional dela e ainda com o emocional mal resolvido do companheiro. Porque ainda se ela falar, se ela ainda expor uma necessidade, se ela expor um limite, se ela falar de algo que está incomodando, se ela, né, expor assim, emoções, sentimentos, ainda é considerada como louca e irracional. Será, gente? Faz sentido? Faz sentido isso? Sério, de verdade, assim, pensa você aí que tem um relacionamento. Faz sentido isso? Será que é isso mesmo? São ali 2 adultos, né, funcionais, que tem cérebro, que tem um sistema nervoso, que tem um coração, que tem emoções, que tem sentimentos, e só a mulher, ela é responsável por administrar essa parte mais subjetiva do relacionamento. Só. E ainda quando tenta administrar, ainda é invalidada. Isso eu tô dando um exemplo, tá? Tô dando um exemplo. A gente pode levar essa questão de inconsciente coletivo, né? Que esse eu dei um exemplo, né? De que o homem é a parte racional, a mulher é a parte emocional. A gente pode levar para outras áreas, né? Como eu já citei, a gente pode levar para moda, a gente pode levar para padrões padrões de estética, né? De vivência de sexualidade. Mas eu trouxe esse exemplo aqui porque realmente a gente estava debatendo ele mais outro dia e a gente estava pensando, a gente estava analisando que vai chegar um ponto, gente, que se os homens eles não começarem a cuidar das suas emoções, eles não começarem a bancar, pegar isso aí, né, e não jogar a responsabilidade do não cuidar para cima da companheira, gente, vai acabar todo mundo, vai acabar sozinho, porque, sinceramente, nós estamos em um movimento de revolução, de crescimento, de independência, de autoconhecimento, e vai chegar um ponto que a gente não vai aceitar isso mais, né? A gente não vai aceitar isso mais. O que a gente tem que fazer a partir dessa perspectiva de inconsciente coletivo, né? Dentro da cultura que a gente vive? A gente tem que analisar essas questões, essa, por exemplo, e essas outras que eu citei, né, de padrões de beleza, de ditadura do que é belo, do que não é, do que é certo, do que não é, e perguntar a quem isso está servindo. A quem a nossa inconsciência está servindo. A qual sistema está servindo. Até que ponto faz sentido para nós e contribui para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento. Até que ponto? Até que ponto faz sentido isso tudo que eu disse aqui para vocês, esses exemplos que eu trouxe? Até que ponto
faz sentido a gente permanecer dentro de um inconsciente, sendo que, assim, talvez até nos supra em alguns sentidos, né? Tenha seus ganhos, mas a que custo? O que nós estamos perdendo com isso? O que nós temos deixado de vivenciar por isso, né? Então, assim, eu vou deixar um deverzinho de casa para vocês, tá? Dever de casa é o seguinte, mas não um dever de casa para você fazer só essa semana, só hoje. É um dever de casa, assim, ele é eterno, tá? Enquanto... Eterno não, né, gente? Enquanto você estiver aqui, faça esse deverzinho de casa, tá? A gente começar a perceber os nossos hábitos, os nossos comportamentos, as nossas preferências e tentar entender se são realmente nossos ou se a gente está simplesmente replicando uma face das projeções do inconsciente da sociedade. A gente vai começar a perceber isso. Ah, Luciana, como é que a gente faz isso? Gente, a gente faz isso exercitando autoconhecimento, tá? Exercitando olhar mais para dentro, enxergar quais as nossas reais necessidades e ver se o ambiente que a gente está, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente está assistindo, aquilo que a gente está acompanhando nas nossas redes sociais, aquilo que a gente está lendo, se aquilo está nos nutrindo, se aquilo está vindo de encontro a essas necessidades que a gente tem, tá? Então, é só assim que a gente consegue romper com a bolha do inconsciente coletivo. Isso, gente, esses movimentos, eles são constantes, porque aquilo que é útil, as crenças que talvez foram úteis para uma sociedade de anos atrás, acredito que essas relacionadas a mulheres, sinceramente, viu? Utilidade não teve muito não, mas já olhando de um contexto geral, falando assim de crenças, né, desses condicionamentos, em algum ponto talvez elas sejam, em algum determinado período da história, sejam úteis, mas em outros não. Então é um ciclo, a gente tem que analisar, revisar, entra ano, sai ano, a gente tem que revisar se aquilo ainda está sendo útil para a gente, se aquilo ainda está fazendo sentido para a gente, está contribuindo para o nosso crescimento, está contribuindo para o nosso autoconhecimento, tá? Então, gente, é isso. Espero que tenha feito sentido, tá? Fiz de coração. E, por favor, gente, se conheçam e conheçam a sociedade em que vocês vivem, a sociedade em que nós vivemos, tá? Então, beijão, muito obrigada mais uma vez por me acompanhar.